Olá, meu nome é Alexandre Gorimaia e essa é a segunda parte da aula de autocorrelação. É o capítulo 13 do livro Econometria, Conceitos e Aplicações. Na primeira parte da aula, eu apresentei os conceitos da autocorrelação, suas consequências nas propriedades dos estimadores de mínimos quadrados ordinários e como identificá-la a partir da análise gráfica e pelo teste de Durbin-Watson. Nessa aula, eu apresentarei duas estratégias principais para a correção da autocorrelação: o método de mínimos quadrados generalizados e o uso de estimadores robustos para a variância dos estimadores. As estratégias são semelhantes às abordadas na aula de heterocedacidade. De maneira análoga à heterocedacidade, eu posso aplicar o método de mínimos quadrados generalizados, ou MQG, para corrigir a autocorrelação nos erros. O MQG consiste em transformar as variáveis originais para obter erros que sejam não autocorrelacionados. Eu apresentarei os passos dessa transformação utilizando tanto a álgebra escalar à esquerda quanto a álgebra matricial à direita. Suponha um modelo de regressão linear para y, com uma função linear de k variáveis independentes x mais o erro e. Matricialmente, eu represento pelo vetor y com uma função da matriz x mais o vetor de erros e. O meu interesse é estimar os coeficientes beta. Eu assumirei que há autocorrelação de primeira ordem nos erros, ou seja, o erro no período t, et, será uma função do erro no período t-1, et-1, mais um erro u, que é, por definição, aleatório e não autocorrelacionado. O coeficiente ρ representa o grau de autocorrelação nos erros. Assumindo que os erros sejam definidos por esse modelo, que é denominado de modelo autorregressivo de primeira ordem, eu chego, através de desenvolvimento algébrico, às expressões para a variância dos erros e a covariância entre os erros de um período ET e os erros do período T mais S. O mais importante dessa demonstração é o fato de a covariância entre os erros de períodos distintos, ET e ET mais S, não ser igual a zero, como assume o teorema de Gauss-Markov. A covariância entre ET e ET mais S será uma função do coeficiente de autocorrelação ρ, da variância dos erros σ2 e da defasagem S entre os erros. Em termos matriciais, isso significa que as partes superior e inferior da matriz de variância e covariância dos erros não conterão exclusivamente valores zero. Seus valores dependem de ρ e podem ser positivo ou negativos. Simplificadamente, eu posso dizer que a matriz de variância e covariância dos erros será uma função de uma matriz de fatores V. Eu preciso então transformar as variáveis da equação 1 para eliminar o coeficiente de autocorrelação ρ dos erros E. O ideal é chegar a um novo modelo em que os erros sejam iguais a UT, ou seja, sejam iguais a ET menos ρ vezes ET menos 1. Se ET é autocorrelacionado de primeira ordem, os erros UT serão, por definição, não autocorrelacionados. O primeiro passo dessa transformação é representar o modelo original, a equação 1, por uma função dos valores defasados de primeira ordem para y e x. Em seguida, eu posso multiplicar os dois lados dessa igualdade pelo coeficiente ρ. O próximo passo é calcular a diferença entre as equações 1 e 2. A nova variável desse modelo é igual a yt menos ρ vezes yt menos 1, e eu chamarei de y asterisco. E as novas variáveis independentes serão iguais a xt menos ρ vezes xt menos 1, e eu chamarei de x asterisco. Apesar do intercepto dessa equação ser diferente do intercepto da equação 1, os coeficientes betas, que são usualmente o interesse no modelo de regressão, são exatamente os mesmos. E, o mais importante, os novos erros dessa equação transformada são, por definição, não autocorrelacionados. Esses novos erros são iguais a ET menos ρ vezes ET menos 1, ou seja, são iguais aos erros U do modelo autorregressivo de primeira ordem. Para obter a equivalente transformação em álgebra matricial, eu multiplico os dois lados da equação de regressão por uma matriz quadrada, denominada lambda. Essa matriz lambda contém a transformação algébrica necessária para obter os erros não autocorrelacionados. Esse procedimento é análogo ao adotado na correção da heterocedacidade. O que muda é o conteúdo da matriz V, uma vez que as transformações algébricas são distintas.
Eu demonstro, então, que a matriz de variância e covariância desse modelo transformado, que é o vetor E multiplicado pela matriz lambda, será igual a uma matriz indicadora vezes sigma2, ou seja, será igual a uma matriz quadrada com valores constantes de sigma2 na diagonal principal e valores zero na parte superior e inferior da matriz. Recapitulando a ideia do MQG, o objetivo é definir uma matriz de fatores V que está associada à matriz de variância e covariância dos erros. Em seguida, eu aplico uma transformação algébrica, que é necessária para eliminar essa matriz V da equação para a matriz de variância e covariância dos erros. O padrão de autocorrelação mais comum em séries econômicas é dado por um modelo autorregressivo de primeira ordem, ou seja, ET seria dado por ρ vezes ET-1 mais um erro aleatório, UT. A partir dessa igualdade, eu defino a matriz de fatores V, contendo nas partes superior e inferior à diagonal principal as covariâncias entre os erros ET e ET mais S. A partir do coeficiente de autocorrelação e, consequentemente, da matriz de fatores V, eu então defino a transformação algébrica necessária para eliminar a autocorrelação nos erros. Matricialmente, essa transformação é representada pela matriz lambda. Eu posso então demonstrar que os erros do modelo para lambda_y com uma função de lambda_x apresentará erros não autocorrelacionados. A matriz de variância e covariância desses erros, lambda_e, será dada por uma matriz indicadora I vezes uma constante sigma2. O primeiro passo do método de MQG é, então, transformar as variáveis originais, que serão multiplicadas pela matriz lambda. Após a correção, eu posso simplesmente aplicar MQO às variáveis transformadas, ou seja, aplicar a equação de MQO para beta-chapéu, utilizando as variáveis lambda_y e lambda_x para estimar os coeficientes do vetor beta. Alternativamente, eu posso obter os estimadores de MQG diretamente pela equação abaixo. Essa equação nada mais é que a equação do estimador de MQO, substituindo o vetor y pelo produto lambda_y e substituindo a matriz x pelo produto lambda_x. Raciocínio análogo é válido para estimar as somas dos quadrados e as variâncias dos estimadores. Ou seja, eu aplico as mesmas equações de MQO, substituindo as variáveis originais y e x pelos produtos lambda_y e lambda_x. Na primeira parte da aula, eu demonstrei que há dois problemas associados aos estimadores de MQO na presença de autocorrelação. O primeiro é a ineficiência do estimador de MQO, ou seja, a variância do beta-chapéu não seria a menor possível entre os possíveis estimadores não tendenciosos. A segunda é o viés do estimador de sua variância, viés que persiste mesmo para amostras grandes. Os estimadores de MQG, por outro lado, corrigem todos esses problemas, ou seja, serão não tendenciosos e os mais eficientes, além de os estimadores de suas variâncias serem também não tendenciosos. Todavia, a grande limitação do método de MQG é conhecer o valor de ρ, o coeficiente de autocorrelação dos erros. Em algumas situações, esse fator é definido teoricamente, mas na prática é muito pouco provável que eu conheça o real valor de ρ. Esse é o exemplo 13.5 do livro. Os dados são os mesmos dos exemplos anteriores e o objetivo é analisar a relação entre área Y e preço X da cana-de-açúcar. Caso os erros sejam autocorrelacionados, as estimativas de MQO para os coeficientes do modelo seriam ineficientes e as estimativas de suas variâncias seriam tendenciosas. Eu assumirei então que os erros do modelo sejam autocorrelacionados, com um coeficiente de autocorrelação de primeira ordem igual a 0,5. Matricialmente, eu definiria uma matriz de fatores V, com os valores das covariâncias entre os erros de trimestres distintos, nas diagonais superior e inferior da matriz. Para obter as estimativas MQG, o primeiro passo é transformar algebricamente a equação original, subtraindo os valores presentes das variáveis y e x pelos valores defasados dos trimestres anteriores vezes o ρ, que no nosso caso é igual a 0,5. Matricialmente, isso significa multiplicar o vetor y e a matriz x pela matriz de correção lambda. Essa matriz quadrada lambda será igual à inversa da raiz quadrada da matriz V.
O segundo passo para obter as estimativas MQG é aplicar MQO às variáveis transformadas. A estimativa do intercepto obtida pelo MQG, menos 3,343, não é diretamente comparável à obtida por MQO no modelo original, 2,54. A estimativa de MQG refere-se ao alfa vezes 1 menos ρ, enquanto que a de MQO refere-se exclusivamente ao alfa. O mais importante é que a estimativa de MQG para o coeficiente angular, 5,056, é diretamente comparável à de MQO, pois referem-se ao mesmo coeficiente beta. A estimativa de MQG para o coeficiente angular difere apenas marginalmente da estimativa de MQO, mas a estimativa de MQG possui duas vantagens principais na presença de autocorrelação. A primeira vantagem é a eficiência, ou seja, a variância do estimador de MQG é menor que a variância do estimador de MQO na presença de autocorrelação. A segunda é que o estimador da variância de MQG é não tendencioso, enquanto que o de MQO seria tendencioso mesmo para amostras grandes. Ou seja, apenas as inferências feitas com as estimativas de MQG seriam válidas. Por outro lado, uma limitação principal do estimador de MQG é depender do conhecimento a priori desse coeficiente ρ, que dificilmente é conhecido na vida real. Agora eu resolverei o mesmo exemplo 13.5 no R, utilizando duas estratégias que se equivalem. Lembrando que eu estou assumindo que os erros sejam autocorrelacionados de primeira ordem, com um coeficiente de autocorrelação igual a 0,5. A primeira estratégia consiste em transformar as variáveis originais e, em seguida, aplicar MQO. Eu chamarei de área 1 a nova variável dependente, que será igual ao valor da área no período t, menos o ρ, que é 0,5, vezes o valor da área no período passado, calculado pela função leg do R. Eu utilizo o mesmo procedimento para calcular a nova variável independente, denominada renda 1. Após a transformação, eu utilizo a função Lm do R para aplicar MQO às variáveis transformadas. As estimativas de MQG seriam então menos 0,68 e 5,03. Uma limitação dessa estratégia é que eu estou perdendo a primeira observação da amostra, pois eu não consigo calcular o valor defasado das variáveis área e preço no primeiro trimestre utilizando a função leg. A próxima estratégia utiliza as funções GLS e core AR1 do R, que realizam as mesmas transformações, só que utilizando álgebra matricial. A grande vantagem dessas funções é preservar os valores todos os trimestres da minha amostra. A função GLS aplica o método de mínimos quadrados generalizados. A função core AR1 define o padrão de autocorrelação de primeira ordem nos erros. O parâmetro 0,5 define o valor de ρ e o parâmetro fixed igual a true é necessário para que a função não modifique o valor de ρ durante o procedimento, conforme a conveniência empírica. As estimativas MQG, nesse caso, utilizando as funções escritas, seriam menos 3,34 para o alfa e 5,06 para o beta. Recomenda-se sempre utilizar a função GLS para o método de MQG. Como eu usualmente desconheço o coeficiente de autocorrelação ρ dos erros, uma alternativa seria estimá-lo a partir da relação entre os resíduos de MQO e seus valores defasados. Os passos seriam análogos aos do MQG, com a diferença de agora eu estimar o valor de ρ, ao invés de assumi-lo teoricamente. Essa estratégia é denominada de mínimos quadrados generalizados factíveis. Os estimadores de MQGF são válidos apenas assintoticamente, ou seja, para amostras grandes. Para amostras pequenas, tanto os estimadores dos coeficientes quanto os de suas variâncias podem ser tendenciosos. Detalhes sobre o método de MQGF podem ser consultados no livro e não serão abordados nesse vídeo. Assim como ocorre na presença de heterocedacidade, uma das estratégias mais populares para a correção da autocorrelação nos erros é o uso de estimadores robustos da variância. Um estimador robusto da autocorrelação significa que esse é assintoticamente válido na presença ou não de autocorrelação nos erros. O preço a se pagar é que esse estimador não será o mais eficiente, ou seja, a estimativa da variância do estimador robusto não será a menor possível entre aquelas não tendenciosas.
Suponha, por exemplo, que os erros de um modelo de regressão linear simples sejam autocorrelacionados de primeira ordem. A real variância do estimador beta-chapéu seria dado por essa expressão. O estimador de MQO para o coeficiente beta continuaria sendo não tendencioso na presença de autocorrelação. O problema é que o estimador da variância do beta-chapéu não convergiria para essa real variância do beta-chapéu, mesmo quando a minha amostra é grande. A solução seria, então, preservar o valor obtido para o estimador beta-chapéu de MQO, mas utilizar um estimador diferente para a sua variância. Eu estou representando uma proposta por essa expressão. As equações para esse estimador robusto da variância e para a real variância do beta-chapéu acima convergem quando meu n é grande. Ou seja, o estimador robusto da variância é não tendencioso assintoticamente. O problema é que esse estimador pode ser tendencioso para amostras pequenas. Nós veremos no R como calcular o estimador robusto para a variância do beta-chapéu na presença de autocorrelação. Há várias propostas de estimadores robustos da variância na literatura. Eu posso utilizar a função VCOV-HAC do R para obter um estimador robusto tanto à heterocedacidade quanto à autocorrelação. O objeto MQO, que é passado como parâmetro a essa função, contém as estimativas MQO que foram obtidas anteriormente. Perceba que as estimativas dos coeficientes beta são idênticas às de MQO. O que muda são as estimativas das variâncias e consequentemente, dos erros padrão dos estimadores beta-chapéu. Essas estimativas seriam válidas assintoticamente, mas eu preciso analisar com muita cautela os resultados, pois a minha amostra é pequena, apenas 34 trimestres, e essas estimativas podem também ser tendenciosas.